O açúcar já foi tão valioso quanto o ouro. Imagine cristais reluzentes que mudaram o destino de um continente inteiro e ditaram o ritmo da história brasileira por séculos. Hoje, vamos mergulhar no Brasil colonial para entender como os grandes engenhos de açúcar transformaram a nossa terra e criaram as bases profundas da nossa sociedade atual. Tudo começou com a chegada de Martim Afonso de Souza. As caravelas portuguesas traziam não apenas exploradores, mas as primeiras mudas de uma planta que se tornaria rainha, a cana. Dom Henrique observa as primeiras mudas sendo enterradas. Havia uma expectativa enorme no ar. O sucesso dessa cultura significava poder e riqueza absoluta para a coroa. O segredo estava sob os pés, o solo de Massapê. Escuro, argiloso e extremamente fértil, ele era o berço perfeito para a cana-de-açúcar prosperar no litoral nordestino. O clima tropical, com sol intenso e chuvas regulares, fazia o canavial crescer como um mar verde infinito, balançando ao ritmo dos ventos que sopravam do Atlântico. Dom Henrique, o senhor de engenho, caminha com autoridade. Ele sabe que cada palmo de terra ocupado por essas folhas verdes representa um passo rumo à nobreza colonial. A ocupação começou pelo litoral, onde o acesso ao mar facilitava o transporte. Pequenos assentamentos logo se tornaram centros de poder, cercados por uma natureza ainda selvagem. Comparado à Europa, o Brasil tinha uma produtividade imbatível. Enquanto o velho continente sofria com o frio, aqui a cana encontrava o paraíso para se multiplicar rapidamente. Mas para transformar planta em riqueza, era preciso ferro e fogo. As foices eram afiadas com precisão, preparando o terreno para o início de uma jornada exaustiva. A elite colonial planejava cada detalhe. Em volta de mesas de madeira, homens como Dom Henrique discutiam a expansão das terras, ignorando quem realmente faria o trabalho pesado. A paisagem mudava drasticamente. A densa Mata Atlântica dava lugar a campos ordenados de monocultura, uma transformação ambiental sem volta que priorizava apenas o lucro imediato. O primeiro pilar desse sistema era o latifúndio. Imensas extensões de terra pertenciam a um único dono, criando um abismo de poder que definia quem mandava na colônia. O segundo pilar era a monocultura. Em quilômetros de terra, nada mais era plantado além da cana. O objetivo era um só: produzir o máximo de açúcar para o mundo. A posse dessas terras era garantida pelas sesmarias. Dom Henrique selava documentos oficiais, consolidando seu domínio legal sobre vastos territórios que antes pertenciam aos povos originários. No horizonte, as caravelas aguardavam. Toda essa produção tinha um destino certo: o mercado europeu, onde o açúcar era um luxo desejado por reis e burgueses. Mas o motor desse sistema era o trabalho compulsório. Bento, sob o sol escaldante, sentia na pele o peso da plantation. Sua força era a base de toda essa riqueza. O corte da cana era repetitivo e brutal. Cada golpe de foice rente ao solo exigia um esforço físico imenso, em uma rotina que começava antes do amanhecer. Vasco, o comerciante, supervisionava o destino da produção. Cada caixa marcada para Lisboa representava o sucesso de uma engrenagem econômica que conectava continentes através da exploração. Com um olhar técnico, Vasco avaliava a qualidade da matéria-prima. Para ele, a cana não era apenas uma planta, mas uma moeda de troca valiosa em seus cadernos de negócios. Terra vasta, trabalho escravizado e mercado externo. Esses eram os três pilares que sustentavam a plantation, um sistema desenhado para extrair o máximo de valor da colônia. Enquanto isso, Dom Henrique acumulava capital. Em seu escritório, ele contava as moedas de ouro que o suor alheio transformava em luxo e prestígio para sua família. Para Bento restava apenas a exaustão. Em raros momentos de pausa, ele olhava para o céu, buscando forças para resistir a um sistema que tentava apagar sua humanidade. A beleza visual das plantações, encontrando o mar, escondia uma realidade sombria. O contraste entre o paraíso tropical e a dureza do trabalho era a marca do Brasil colonial. A vigilância era constante. Guardas a cavalo patrulhavam os limites da propriedade, garantindo que ninguém escapasse da engrenagem produtiva que sustentava o Império Português.
O acordo entre o senhor de engenho e o comerciante era o que movia a economia. Dom Henrique e Vasco selavam parcerias que garantiam o fluxo constante de açúcar para a Europa. Ao cair da tarde, o canavial se tingia de laranja. O sol se punha, mas o ciclo do açúcar não parava. A noite apenas trazia novas etapas de um processo incessante. O engenho era um complexo industrial completo. Da casa de fervura às senzalas, cada construção tinha uma função específica na transformação da cana em cristais brancos. Do alto de sua varanda na Casa Grande, Dom Henrique exercia seu comando. A arquitetura imponente servia para lembrar a todos quem era o senhor absoluto daquelas terras. Por dentro, a Casa Grande era um pedaço da Europa no Brasil. Móveis de luxo e prataria fina mostravam que a riqueza do açúcar permitia um estilo de vida aristocrático. O contraste era violento. A poucos metros dali, a senzala era um ambiente escuro e precário, onde o chão de terra batida era o único descanso para os escravizados. Bento retornava para esse espaço após o trabalho. Ali, em meio à escuridão, ele sentia o peso das calosidades em suas mãos e a amargura de uma vida de privações. A religião também tinha seu lugar. A Capela Branca era o centro da vida espiritual do engenho, onde a elite buscava a benção divina para seus negócios terrenos. Entre santos barrocos e cheiro de incenso, a fé católica era usada tanto para o conforto quanto para o controle social, reforçando a hierarquia estabelecida pela coroa. No coração do engenho, a moenda rangia sem parar. Movida por bois ou água, suas engrenagens de madeira eram responsáveis por esmagar a cana e extrair seu caldo precioso. Era um trabalho perigoso. Bento precisava alimentar os rolos com precisão. Um segundo de distração poderia causar acidentes terríveis sob o olhar atento dos feitores. O caldo, conhecido como garapa, escorria por calhas de madeira. Turvo e espumoso, ele era o primeiro estágio da transformação química que levaria ao açúcar refinado. Entra em cena o mestre João. Com anos de experiência, ele analisava a cor e a textura do caldo, decidindo o momento exato de levá-lo para a próxima etapa. Na casa de fervura, o calor era insuportável. Grandes tachos de cobre borbulhavam o caldo em fogo alto, preenchendo o ar com um vapor denso e adocicado. Mestre João controlava a temperatura com maestria. Mexendo o melaço com remos longos, ele garantia que o açúcar não queimasse, preservando sua qualidade e valor de mercado. Enquanto isso, escravizados alimentavam as fornalhas. O brilho do fogo refletia no suor de seus corpos, em uma tarefa que exigia resistência física sobre-humana perto das chamas. Após a fervura, o açúcar ia para a casa de purgar. Centenas de formas de barro eram preenchidas, onde o produto descansava para que as impurezas fossem drenadas lentamente. O resultado final era o famoso pão de açúcar. Mestre João quebrava os blocos para revelar um interior branco e cristalino, pronto para ser exportado como artigo de luxo. Bento carregava as caixas pesadas para o pátio. Pera a ironia cruel do sistema, ele transportava nos ombros a riqueza que jamais poderia usufruir ou possuir. Dom Henrique inspecionava o produto final com satisfação. A pureza do açúcar branco significava preços mais altos na Europa e a manutenção de seu status de poder. O sino da capela marcava o ritmo do tempo. No engenho, cada hora era contabilizada para garantir que a produção nunca parasse, transformando o dia em uma jornada infinita. Mesmo à noite, o engenho brilhava com o fogo das fornalhas. A produção de açúcar era uma indústria que não dormia, movida pelo suor e pela busca incessante pelo lucro. Mas como esse sistema se mantinha, a resposta estava nos navios negreiros. Eles atracavam nos portos, trazendo seres humanos arrancados de suas terras em condições desumanas. No mercado de escravos, a desumanização era total. Vasco analisava os recém-chegados como mercadorias, checando dentes e músculos para garantir um bom investimento comercial. Bento lembrava de sua própria chegada. Acorrentado pelo pescoço em longas filas, o som do metal batendo no chão era a trilha sonora do início de seu cativeiro. Os grilhões de ferro deixavam marcas permanentes na pele e na alma. Cada corrente era um símbolo da violência sistêmica que sustentava a economia açucareira do Brasil.
No campo, o ritmo era ditado pelo chicote. A vigilância armada garantia que a exaustão não diminuísse a produtividade, transformando o canavial em um cenário de opressão constante. As mãos de Bento eram um mapa de cicatrizes. Cada corte da palha da cana e cada calo da foice contavam a história de uma vida dedicada ao lucro de outrem. O feitor, do alto de seu cavalo, representava a repressão imediata. Sua presença era um lembrete constante de que qualquer sinal de fraqueza seria punido com severidade. Dom Henrique assistia a tudo com indiferença. Para a elite colonial, o sofrimento dos escravizados era apenas um custo necessário para a manutenção de sua vida luxuosa. Mas a humanidade resistia. Na senzala, Bento dividia o pouco que tinha com seus companheiros. Pequenos gestos de solidariedade eram atos de rebeldia contra a desumanização. Sussurros na escuridão falavam de liberdade. Rotas de fuga e notícias sobre quilombos circulavam em segredo, mantendo viva a chama da esperança entre os oprimidos. O quilombo dos Palmares tornou-se o maior símbolo dessa resistência. Localizado nas montanhas da Serra da Barriga, era o destino sonhado por todos que buscavam dignidade. Bento olhava para o horizonte montanhoso. Para ele, aquelas terras distantes não eram apenas geografia, mas a promessa de uma vida onde ele seria dono de seu próprio destino. A repressão, porém, era brutal. Aqueles que eram capturados, tentando fugir, serviam de exemplo negativo, sendo punidos publicamente para desencorajar qualquer tentativa de revolta. Apesar do medo, a fúria contida no rosto de Bento mostrava que o espírito de resistência era inquebrável. A escravidão podia acorrentar o corpo, mas não o desejo de ser livre. A cultura também era uma forma de luta. Cantos e tradições africanas ecoavam nas noites da senzala, preservando a identidade e a conexão com suas raízes ancestrais. A metáfora era clara. O açúcar branco que adoçava as mesas europeias estava manchado pelo sangue de milhões de africanos escravizados no solo brasileiro. A resistência também era ativa. Sabotagens no maquinário, como as que Bento planejava na calada da noite, eram formas de golpear o sistema onde ele mais sentia, no bolso. Bento também era um mentor. Ao confortar os mais jovens, ele transmitia a resiliência necessária para sobreviver e a consciência de que aquela realidade não era o seu destino final. Enquanto a resistência crescia, o ouro continuava a cair nas mãos de Dom Henrique. O lucro gerado pela exploração humana financiava um império de privilégios e poder político. O clima de tensão pairava sobre o engenho. Como uma tempestade que se aproxima, a estrutura social da colônia começava a sentir as pressões de um sistema insustentável a longo prazo. A riqueza não parava no engenho. No porto, Vasco coordenava o embarque de toneladas de açúcar. O Brasil era o grande celeiro que alimentava a ambição mercantilista europeia. O pacto colonial garantia que Portugal tivesse o monopólio total. O Brasil só podia comercializar com sua metrópole, garantindo que todo o lucro passasse pelas mãos da coroa. Impostos e taxas eram cobrados rigorosamente. Vasco entregava parte de seus ganhos aos oficiais reais, financiando a burocracia e as guerras do Império Português ao redor do mundo. Baús cheios de moedas e barras de ouro eram trancados e enviados para a Europa. A riqueza extraída do suor brasileiro atravessava o oceano para nunca mais voltar. As caravelas partiam carregadas, deixando para trás uma terra explorada e levando consigo o ouro branco que transformaria a economia do velho continente. Em Lisboa, a chegada dos navios era um evento. O porto fervilhava com a descarga de produtos coloniais que sustentavam o luxo e o crescimento da capital portuguesa. Nos palácios europeus, o açúcar era a estrela dos banquetes. Nobres desfrutavam de doces finos, completamente alheios à brutalidade que permitia aquele prazer momentâneo. Lisboa crescia e se embelezava. Igrejas suntuosas e palácios eram erguidos com o dinheiro do açúcar, consolidando Portugal como uma das grandes potências da época. Vasco expandia seus negócios. Ele negociava com mercadores de toda a Europa, especialmente holandeses, que eram os grandes distribuidores do açúcar brasileiro no mercado mundial.
Em troca do açúcar, Dom Henrique recebia produtos manufaturados. Tecidos finos, vinhos e móveis europeus chegavam ao engenho, reforçando sua distinção social na colônia. Os livros de contabilidade da coroa mostravam lucros astronômicos. O ciclo do açúcar foi, por muito tempo, a principal fonte de renda do Império Português. Esse sistema criou uma dependência total. O Brasil não desenvolvia indústrias próprias. Era apenas um satélite econômico desenhado para servir aos interesses de Lisboa. Comerciantes como Vasco olhavam para o globo terrestre e viam um mundo de oportunidades, onde o Brasil era apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez global. Do corte da cana por Bento ao banquete do rei em Portugal, a cadeia de valor do açúcar era uma linha direta de transferência de riqueza e exploração humana. Ao amanhecer em Lisboa, o brilho da cidade refletia o sucesso de um sistema colonial que drenava os recursos de um continente para enriquecer outro. Mas o monopólio não duraria para sempre. Novas plantações começaram a surgir nas Antilhas, no Caribe, iniciadas por holandeses que aprenderam a técnica no Brasil. A concorrência fez os preços despencarem. O açúcar brasileiro, antes soberano, agora enfrentava um mercado saturado e uma crise econômica que abalou os alicerces da colônia. Muitos engenhos entraram em decadência. O que antes era um símbolo de poder tornou-se ruína, com moendas paradas e a natureza retomando o espaço antes ocupado pela cana. Dom Henrique viu sua fortuna encolher. A elite açucareira do Nordeste perdia seu brilho político e econômico, enquanto o eixo da colônia começava a se deslocar para o sul. O ciclo do açúcar passou, mas suas marcas ficaram. Ainda hoje, vemos trabalhadores rurais em condições precárias, repetindo movimentos que lembram o passado colonial. A desigualdade social brasileira tem raízes profundas nesse período. A divisão entre a Casa Grande e a Senzala se reflete na paisagem das nossas cidades modernas. A pirâmide social do Brasil atual ainda guarda semelhanças com a do século XVII. Uma base larga de trabalhadores e um topo estreito detentor da maior parte da riqueza. Por isso, estudar esse passado é fundamental. Entender como o açúcar moldou nossa história ajuda os estudantes de hoje a questionar e transformar a realidade do amanhã. A memória histórica é uma ferramenta de mudança. Ao abrirmos os livros e analisarmos criticamente nossa origem, damos o primeiro passo para superar as heranças da escravidão. O Brasil de hoje é o resultado de séculos de suor, luta